Shine bright like a diamond. Olá, sejam todos muito bem-vindos. O Pode Estar está no ar e este é um programa feito para você e com pessoas que brilham e enchem o mundo de luz. Hoje tenho 2 pontos de luz aqui nessa mesa da TV Cidade de Farroupilha, canal 14 da NET, Verônica Miranda e Duda Miranda. Sejam muito bem-vindas. Nós que agradecemos o convite. Agradeço o convite. Essa dupla de mãe e filha, hoje a gente vai fazer umas costuras bem interessantes aqui, sobre autodesenvolvimento. Porque hoje ambas trabalham, né, nessa área, mas antes da gente entrar nesse assunto, eu quero que vocês se apresentem hoje para o pessoal. Na verdade, gente, a Verônica já está aqui pela segunda vez. Né? O programa aí está no ano 2, completamos agora um ano de programa. Bom, parabéns. Obrigada. E a Verônica já veio aqui contar um pouquinho da sua jornada, né? Mas hoje eu quero que essa costura aí seja entre mãe e filha também. Estou inaugurando aqui a minha participação no programa e eu estou bem animada para poder conversar com todos vocês. Então, vamos lá. Seja muito bem-vindo. Então, comece se apresentando, Duda. Vamos lá. Eu me chamo Duda Miranda. Eu trabalho com psicanálise e sou professora de tarô e taróloga na minha profissão. Atualmente, hoje, eu ensino as pessoas a se conectarem através do autoconhecimento, usando as cartas do tarô e a espiritualidade como um encaixe. Porque uma coisa que eu aprendi ao longo da minha história foi que a gente precisa conectar a espiritualidade, Deus, propósito, algo na nossa vida, para que a gente consiga enxergar a positividade, algo bom, poder acordar todas as manhãs e se sentindo bem com nós mesmos. Uhum. Sem a espiritualidade é como se a vida não fosse nada. Você não se sente preenchido consigo mesmo. Então, foi um dos propósitos no qual eu entrei neste meio. Perfeito. E por isso que eu ensino as pessoas. Show, nós vamos falar mais sobre isso. Eu sou Verônica Miranda, é uma honra estar aqui pela segunda vez, né, fazer parte do programa, da história. Eu sou psicoterapeuta e mentora de vida e carreira. Hoje eu ensino, né, as pessoas o caminho para empreender com propósito e posicionamento. Eu sou muito ligada ao sentir, acho que a vida ela tem um significado e tudo aquilo que a gente faz, né, todo o nosso trabalho, nossa doação, nosso tempo, ele tem que ter um sentido. Uhum. Então, eu digo que uma habilidade, né, um talento bem meu, natural, eu digo que é entender, identificar o talento da pessoa e transformar isso num negócio. Uhum. Para que ela consiga construir, né, a sua paixão, a sua habilidade, o seu talento em um negócio que ela possa sobreviver, né, daquilo ali e ela possa se desenvolver. Então, o autodesenvolvimento faz parte da minha vida desde 2011. A gente vai contar um pouquinho disso, né? E fora toda a minha jornada em empresa, eu trabalho já desde os 14, então é uma longa caminhada. Então, unimos tudo isso aí de uma forma de entrega, né? De passar para a pessoa esse conhecimento, a importância do sentir, a importância de fazer, né? De você trabalhar naquilo que te preenche, e que você tem uma rentabilidade, né? Que é uma corrente, tudo aquilo que a gente faz tem a nossa energia e ela vai afetar de alguma forma outra pessoa. Então, fazer uma corrente do bem. Né? Então, as coisas para mim, ela tem que ter um propósito, um sentido. Perfeito. E o caminho do autodesenvolvimento, nossa, em vários programas aqui, vocês que acompanham já perceberam, já viram, que foi aqui destacado por várias pessoas como um divisor de águas, né, na vida, no sucesso, enfim. E, normalmente, esse caminho do autodesenvolvimento, esse autoconhecimento também, normalmente ele está associado a algum ponto de virada, a um ponto-chave na vida da gente, muitas vezes até por causa de dor, né, por causa de uma dor ou alguma coisa que a gente enfrentou, que acaba nos lançando para essa jornada de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Queria que vocês trouxessem esse ponto-chave, ponto de virada, né, que fez com que vocês mergulhassem nesse autodesenvolvimento. Começando, né, para mim o meu ponto de virada, ele aconteceu lá em 2007, né, quando eu passei por um divórcio, pai da Duda, e naquele momento, para mim, eu precisava entender o que estava acontecendo,
comigo, com os meus sentimentos, com aquilo que eu buscava para minha vida, né? E entender como que eu funcionava, né? Por que certas coisas deram certo até aquele momento e depois não deu mais. E foi aonde eu mergulhei no autoconhecimento, né? Eu mergulhei no autoconhecimento, passei por terapias convencional, né? Psicólogo, psiquiatra, e depois eu fui buscar o autoconhecimento, né? De uma outra forma, né? E foi esse processo que fez eu me apaixonar e querer ser terapeuta. Então foi uma jornada que começou lá em 2007 e eu comecei a estudar, né, sobre autoconhecimento em 2011. Tipo, começaram a fazer as primeiras formações. Né? Então nessa época eu trabalhava na empresa, então eu sempre fui fazendo em paralelo. E logo que eu me tornei terapeuta, eu não, naquele momento eu queria atender as pessoas, mas eu não enxergava como profissão ainda. Então eu fiz trabalho voluntário por 11 anos. Até que eu entendi, né, que esse era o meu sonho, o que me motivava, né, o que fazia eu acordar de manhã com brilho no olho, com vontade de fazer a vida acontecer e mostrar para as pessoas que a gente aprende, a grande maioria, através da dor, né? Então, mostrar que a dor ela é só um processo e que isso vai passar, né? Mas a gente tem que estar disposta, muitas vezes, a pagar o preço, que é se conhecer, se permitir, aprender coisas novas. Então, eu digo que eu me tornei uma eterna aprendiz, né? Nesse sentido. Então, o despertar mesmo, a virada de chave, foi lá atrás, em 2007. E aí, em 2019, eu fiz a minha transição de carreira, né? E hoje estou aqui como mentora, né? Conduzindo, ensinando, ajudando, muitas vezes tirando a venda dos olhos, né? Para que muitas vezes a pessoa está naquele momento, está na dor, está no sofrimento, está, não define ela. Com certeza. Né? Então é algo que sempre pode ser feito. Basta ela, porque toda e qualquer mudança ela começa aqui dentro, para depois mudar o exterior. Né? Então foi através de uma dor que eu entrei, né, nesse universo e nem sonho em sair. É apaixonante. É que eu falei que às vezes move a gente através dessa dor, né? E que faz parte do processo, cada um tem seu tempo também com relação a isso. E aí a gente pode ressignificar. Mas antes da gente entrar nessa parte de ressignificar e do autodesenvolvimento, Duda, coloca um pouquinho, né, como que foi parar nesse autodesenvolvimento. Bom, trazendo um pouco do meu nicho, que é a espiritualidade. Desde a infância eu fui uma criança que eu até diria que a minha própria mãe tinha medo de mim. Eu era aquela criança que, para quem não tem essa crença, não tem problema. Mas era algo que eu via quando criança, pessoas já falecidas, que já estavam em outro plano. Portanto, que teve vários momentos que eu cheguei na minha mãe e eu falei pra ela, diretamente, eu sabia que em algum momento tu vai se separar do meu pai. E eu sei que eu serei muito amada, mas Deus já me falou isso. E isso com 2 anos de idade. Eu já tinha esse desenvolvimento muito forte. Com a separação dos meus pais, eu me senti muito triste, pois ela caiu numa depressão e ela desenvolveu síndrome do pânico. E eu tive uma crise, porque do dia pra noite eu não tinha mais o meu pai em casa e ele não se despediu de mim. Eu não vi isso acontecer, essa despedida acontecer. E do nada eu vi a minha mãe perdida, sem saber o que ia acontecer, e eu só sabia com aquele sentimento que eu ia ser muito amada e que Deus tinha me falado, só que eu não sabia como. Eu tinha 3 anos de idade e como que eu iria auxiliar a minha mãe? Eu era uma mera criança naquela situação. Como que eu poderia dar suporte para ela? Então a gente saiu de casa, começou a morar nos meus avós e ali eu comecei a entender, eu não posso depender de homem, eu preciso ser uma mulher forte na minha vida, eu quero trabalhar, portanto que com 6 anos de idade eu já dizia, eu se viro. Então no meu primeiro dia de aula, para deixar bem marcado... Então, no meu primeiro dia de aula, para deixar bem marcado, o que eu fiz? Peguei meus materiais, minha mochila, fui lá bem tranquila. E eu se viro, nem precisam me levar, eu vou indo. E eu fui. E foi assim ao longo da minha vida. Então, chegou um momento que foi dentro da catequese que eu parei de desenvolver a minha espiritualidade, porque eu tinha muitas dúvidas, eu sempre tive a sede do conhecimento. Não bastava alguém me dizer, só confia e é o mistério da fé. Eu
odiava esta frase, essa bendita frase. Odiava. Eu queria saber mais. Inclusive, eu fui chamada na catequese por isso. Pois A é. Eduarda questiona e ela tem que entender que é o mistério da fé. Pois é, recebi até advertência, então, pra vocês verem. Então, a minha ideia sempre foi querer me sentir próxima de Deus, próxima, se você não é familiarizado com essa palavra, entenda propósito, algo que motiva a sua vida, algo que te deixa feliz, não importa o que está acontecendo, você tem, parece que um abraço, um suporte ao seu lado. E esse foi o momento que eu pensei assim, Deus não existe. Eu não tenho respostas, eu tenho que seguir um livro, uma regra, e como que eu encontro isso em mim, na minha vida? Então eu parei de me desenvolver, e aí eu vou ir atrás dos meus amigos, fui uma época um pouco Maria vai com as outras, até o momento onde a minha mãe teve a sua falência financeira. E foi onde eu entendi que ser Maria vai com as outras, eu estava comprando amizades de pessoas que não estavam lá por mim, e nem mesmo pela minha mãe. Então isso também me fez cair numa depressão, onde eu tive crise de choro, fui para psicóloga e eu busquei me autoconhecer por conta desse estopim. E aí foi a época também que eu tive que sair da escola para começar a trabalhar, porque eu tinha que ajudar ela, porque senão ou a gente estudava ou a gente comia em casa. Não tínhamos outra opção naquele momento, Ju. Então foi algo que foi necessário a gente passar por este processo e sempre juntas. Então, quando eu penso em autoconhecimento, não tem como eu não pensar na minha mãe. Ela foi a pessoa que, de uma maneira ou outra, me abriu portas para que eu esteja neste lugar que eu me coloco hoje. E eu voltei a me reconectar com Deus no momento que eu entendi que não era culpa dele eu estar vivendo aquela situação. Portanto que Jó, Moisés, todos os grandes homens da Bíblia, Jó, por exemplo, era um homem justo, ele não fez nada de errado na vida, mas ele perdeu filhos, ficou doente, foi açoitado, e Paulo, mesma coisa, o apóstolo, então assim, teve muitos problemas e Deus nunca disse, olha, eu não vou deixar que nada aconteça na sua vida. Não, ele sempre diz, passe pelo processo, mas eu sempre estarei contigo. Então foi um dos motivos de eu não ter me afastado da espiritualidade, eu vi sentido onde eu estava, e eu comecei a entender, isso é só uma fase. Da mesma forma que eu passei uma fase feliz na minha vida, estou vivendo uma fase triste e eu posso voltar a viver uma fase feliz novamente. Com certeza. E esse ponto, inclusive a minha jornada de autoconhecimento, ela partiu desses meus questionamentos, da minha busca da espiritualidade. Eu queria entender um pouquinho mais o que era, qual o sentido disso para mim. Eu acabei buscando isso e aí acabei mergulhando nessa jornada de autoconhecimento, né, que não para nunca. Eu falei, como é que tu parou? Mas não é parou, né? A gente não para. Exato. A gente não para, né? Mas como foi começar, né? Digamos assim. E então, a espiritualidade realmente ela é um ponto muito importante. Inclusive, a neurociência mesmo, ela fala, né? E mostra que todo o nosso funcionamento, inclusive, né, do nosso corpo, a gente tem essa ligação, né, da importância do nosso corpo, mente e espírito, ter essa conexão, né, a gente poder estar alinhado a isso, né, a algo maior, né, a nossa espiritualidade. E aqui é bem diferente uma coisa da outra, que as pessoas acabam confundindo um pouquinho, né, religiosidade é uma coisa e espiritualidade é outra, né, então ter esse alinhamento consigo, isso já é espiritualidade, né? Então, e eu sinto que tudo que aconteceu com a gente na nossa história, a gente teve episódios maravilhosos, a gente tem muitas recordações, muitas experiências, né? Mas como também a gente teve momentos, né? Né? Momentos de dificuldade. E esses momentos, né? Trazendo aqui questão mãe e filha, nos aproximou pra caramba. Porque aí eu, por exemplo, a Vero ia fazer um curso, uma imersão de sagrado feminino. Vamos junto. Vou fazer um curso de chakras. Vamos junto. Vou fazer um curso de... Vamos junto. Então, eu trouxe a Duda muito cedo para esse universo, porque eu sempre entendi tudo que vem de dificuldade, que eu gosto de trazer essa palavra como desafio, é para você crescer e evoluir. Né? Crescer, evoluir e servir. Eu sempre sou disso. Então... Tem momentos que a gente se desespera, sim, somos seres humanos. Mas ao mesmo tempo tu vira a chave e diz, ok, o que eu preciso aprender? Como que eu saio disso? Porque quem me colocou nisso fui eu mesma. Então a gente sempre foi muito prática, tem o sentir, mas a gente também foi prática.
E nesse mundo, a Duda falou dessa parte dela, né, de ser uma criança diferente, eu também passei por isso. Eu sempre fui uma criança diferente das outras nesse sentido. Então, para mim, eu busco muito. Hoje estou fazendo uma formação em ciências espirituais. Então, eu estudo a Bíblia, estudo filosofia, estudo, né, várias figuras representativas. Isso te traz uma paz. Eu que busco sentido, a Duda busca sentido, a gente tem essa ligação, tanto que eu digo, eu nem sei o que é a nossa relação, né? Porque tem horas que a gente se olha e diz assim, vamos conversar de terapeuta para terapeuta, tem horas que a gente se olha de mãe e filha. Então isso é muito bacana, e sendo que não existe um apego, sabe? Ela é muito livre na vida dela, eu sou muito livre na minha vida, a gente se apoia. Isso é surreal. Vocês acabaram construindo esse relacionamento, né? Que também é um relacionamento de parceria, querendo ou não, né? E o autodesenvolvimento nos proporcionou isso. A gente não julgar, né? Respeitar, entender os limites de cada um. Até porque eu tenho hoje 47, ela tem 20. Então tem muita coisa que eu já vivi que ela não viveu e daqui a pouco nem vai viver, né? E coisas que ela vai viver que eu não vivi. Mas o fato de saber ouvir, né? Saber ouvir, respeitar, inclusive as dificuldades, porque às vezes tem coisas que a gente conversa que para ela é prático, para mim é sofrido. E vice-versa. E, inclusive, essa questão dessa rapidez, né? De rápido, eu retomo, né? Daí eu não fico naquele estado. E isso está muito relacionado à forma como a gente enxerga as coisas, nossa visão de mundo nesse sentido, como que a gente lida com aquela situação. Né? E essa praticidade, essa rapidez também está relacionada a esse autodesenvolvimento. Total, né? Tudo são crenças e referências. Exatamente. E a gente, voltando para o ponto que a gente estava falando, né? E eu quero trazer um pouco também da tua habilidade, né? Das tuas, porque a gente temos aqui linhas diferentes de trabalho, né? Mas trabalhamos todas as três com autodesenvolvimento. Né? São nichos diferentes, mas que todos se conversam. Exatamente, na verdade. Eu não sei nem se nichos, porque são pessoas, então, né? Mas formas diferentes, abordagens diferentes, né? Com relação a isso. E aí, a questão da espiritualidade, que tu traz isso com muita força, que faz parte de ti, talvez seja o ponto-chave do teu trabalho, principalmente a questão intuitiva. Sim. Né? E aí eu acho que tem muito a ver com a tua nova abordagem que tu tá trazendo hoje, né? Porque eu acredito muito, a espiritualidade, na verdade, ela é uma fonte, né? Que a gente tem acesso a um nível emocional e espiritual. Então a gente acaba dentro dessa conexão se inspirando, né? E tendo de forma intuitiva sinais, olhando para isso, né? Olhando para algumas mensagens que a gente acaba recebendo que está relacionado ao mundo mais sutil. Sim. Que as pessoas estão mais hoje acostumadas para esse mundo mais denso, né? Mais físico, mais concreto, tudo tem que trazer assim, né? Tem que ser assim, escancarado. E às vezes não, a gente trabalha com algumas coisas que são sutis. Comportamento, por exemplo, é mais sutil, querendo ou não, né? Está à nossa vista, muitas coisas estão escancaradas, mas ao mesmo tempo tem linhas tênues, tem algumas nuances que são mais sutis. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, que eu acho que o teu trabalho também, até para o pessoal que não conhece essa abordagem terapêutica, para conhecer um pouquinho mais. Claro. Até porque não é uma abordagem tão conhecida no mercado. Tão convencional, né? Exatamente. Mas até porque as pessoas, elas têm... O Brasil, principalmente, a gente tem muito preconceito religioso. Eu gosto de dizer que não é bem o preconceito religioso, mas sim a falta de informação. Porque a religião, ela veio no simbolismo, por exemplo. Palavra religião significa religare. É eu me religar, me conectar com algo maior. Muito maior do que eu mesmo, porque se a gente for olhar nós inseridos no universo, a gente é uma mera partícula de tudo que existe por aí. Então, a própria religião versus a espiritualidade, elas trabalham a mesma coisa, porque eu preciso desenvolver o meu espírito com a espiritualidade, mas eu posso buscar na religião. A religião mais como ferramenta, né? Como uma ferramenta. Independente da religião que você escolher seguir, mas a religião, ela traz
cada uma com a sua forma, mas todas te levam para o mesmo lugar. O desenvolvimento da sua espiritualidade, você desenvolver a si mesmo. Portanto que você chega na religião e eles dizem para você perdoe, sabe perdoar. E a gente sabe que tanto na psicanálise, psicologia, PNL, qualquer linha que você seguir da psicologia, vai falar que o perdão liberta. É como se você tirasse um peso das costas. Mas a religião sempre te ensinou isso há 2000 anos. Como religiões, por exemplo, o budismo, há muito mais tempo. Eu gosto de dizer para as pessoas que é muito uma questão de ponto de vista. Por exemplo, já me questionaram muito sobre o tarô ser um pecado, ou ser coisas do diabo, sabe? E eu gosto de dizer bastante para as pessoas que, na verdade, diabo em si é aquilo que nos divide de nós mesmos. Por isso que existe essa batalha do bem e do mal. Porque o que significa? São os nossos opostos. Tem horas que a gente está conectado com Deus e horas, em tese, entre várias aspas, com o diabo. E é uma dualidade, né? E até mesmo na nossa narrativa interna, se a gente for pensar, né? Que a gente fala que tem um anjinho e o diabinho do ladinho do outro. Existe. Né? Que é a nossa narrativa. E às vezes essas questões que vêm ruins são coisas internas da gente. Até mesmo as questões de toxicidade nos relacionamentos está muito relacionada a despertar algo ruim que existe dentro de nós mesmos, né? Sim, e a palavra em si, ela é bem usada para um termo que não necessariamente vai trazer o entendimento que a pessoa precisa. Porque muitas vezes, como é que a pessoa ela vai entender que diabo significa dividir? Em hebraico significa divisão, é eu me separar de mim mesmo. Então não necessariamente o tarô vai fazer isso com você, qualquer coisa pode. Um relacionamento, a sua família, dependendo onde você está inserido, qualquer coisa pode fazer isso com você. Basta a gente ter um novo olhar para as situações. Então o meu trabalho dentro da espiritualidade, quando eu falo para as pessoas, eu trabalho com espiritualidade porque eu não venho falar de religião. Mas eu venho inserir várias pautas religiosas para mostrar que todas as religiões vêm falar a mesma coisa. Eu gosto de mostrar. É muito popularizada a palavra karma. Ela vem do budismo, mas o cristianismo trouxe como pecado. Pecado simplesmente é você errar o alvo. Você tentou obter algum determinado resultado naquela situação, mas você não conseguiu. E por isso você pecou. Você só se perdeu do caminho. E o que é o famoso karma no budismo. Mas todas as religiões elas têm as suas narrativas para te mostrar a mesma coisa. Então por isso que independente do que você trabalha, independente de como você se relaciona com a sua própria religiosidade, você pode desenvolver o seu espírito independente do quê? O tarô, eu só mostro para as pessoas, o tarô ele vai trazer um simbolismo. Se saiu uma carta que vem falar, por exemplo, uma das cartas mais temidas é a carta da morte. Porque as pessoas elas têm uma dificuldade de olhar para a morte, porque a morte requer que a gente desapegue de algo. Quando você deixa algo para trás, você é um processo de morte. Seja de uma pessoa, um animal de estimação, uma fase da sua vida. Encerrar um ciclo. Encerrar um ciclo. Você parece que algo em você está morrendo. Por exemplo, uma própria grávida. Depois que ela se torna mãe, a fase da vida dela anterior, as amizades, a vida, a rotina, ela mesma, o próprio corpo dela mudou. Ela passou por um processo de renovação. Às vezes até a forma como a gente vê a vida. Exatamente. A gente muda o nosso olhar. A gente muda a percepção. E por isso que eu digo, gente, é entender o simbolismo. Saiu, por exemplo, a carta da morte vai falar sobre desapego na sua vida. Então não é um bicho de 7 cabeças. O que eu ensino é simbolismos. E você pode encaixar isso dentro da sua própria religião e da sua individualidade. Nada é baixou uma entidade, Deus me livre, assim. Nem eu sei fazer isso e eu também nunca vi alguém que faz isso. Então eu não posso nem dizer pra pessoa, gente, é baixar alguma coisa e tudo vai fazer por você. Utilizar não é assim. de uma forma intuitiva. De uma forma intuitiva. E conhecer. Só saber interpretar o símbolo que aquilo ali te traz. Porque hoje tu ensina isso, né? Eu ensino a pessoa a ler símbolo. Eu não ensino ela a baixar uma entidade, meu Deus, tudo acontece. Eu ensino somente ela a entender isso. Tem esses preconceitos, né? Que existe, em todo lugar. Em todo lugar existe. até mesmo com o nosso trabalho de mentoria. Sim. Com o próprio trabalho. Tipo, no meu trabalho, a mentoria, o caminho para empreender com propósito e posicionamento. Porque existe um propósito.
Claro. Existe um propósito. Eu digo, a gente vem, a gente serve a Deus, ao universo, dependendo da crença de cada um. E através dos nossos talentos, das nossas habilidades naturais, aquilo que muitas vezes as outras pessoas reconhecem na gente e a gente não reconhece. Né? Tá alinhado com a nossa Por medo. essência, né? Mas é propósito. É. É propósito. E propósito, eu digo, não é de vida, é propósito na vida. Então, nesse momento, meu propósito na vida é este. Amanhã pode ser outro. Mas ele não vai fugir da essência. Ele não vai fugir da essência. Porque são ciclos. São ciclos. Então, eu também venho desmistificar isso para as pessoas que precisa achar um propósito, uma frase linda que vai definir você para o resto da sua vida. Não. São momentos, são fases, são estados. E a gente vai ressignificando isso ao longo da nossa jornada. E a gente vai mudando, né? Tem A gente vai coisas que crescendo. não vão fazendo mais sentido, e a claro. gente vai... E a gente Até vai porque deixando. dentro do teu trabalho, como tu trabalha com carreira e profissional, quantas pessoas dizem, eu tenho que escolher essa faculdade e essa profissão pro resto da minha vida. Ou ela tem que ser linear, né? Eu tenho que buscar um conhecimento e sempre estar naquele conhecimento. Pois não, essa diversidade te enriquece. Eu sou prova, né? Eu trabalhei na área administrativa e financeira por 30 anos. Né? E, em paralelo, fui me autodesenvolvendo. Então, hoje eu trabalho nas terapias e na mentoria, né? Não tenho como separar a Vero de antes da Vero de agora. Então, eu agrego toda Com essa certeza. experiência, todo esse conhecimento e dou o melhor que, né? Essa é a grande riqueza. Exatamente. Porque vai agregando, tu vai trazendo esse conhecimento e outra. Te torna única, né? É diferencial. Com Esse é o certeza. diferencial. Exatamente. Esse é o diferencial, né? É a tua essência. E a tua essência é o quê? Aquilo que tu pensas, é os teus valores, é os teus princípios, é a tua experiência, as tuas crenças, é tudo que envolve. E isso faz de você um ser único. Exatamente. Né? Então, ligando pro trabalho, né, pro empreender e tudo mais, você vai ser única naquilo que você faz. Então, as pessoas dizem, nossa, tu entrega as coisas, né? Entrega o ouro no Instagram, entrega para as pessoas. Gente, é a minha ideia, a minha essência. Tu pode se modelar, né? Se inspirar, mas não tem como copiar. Porque você não viveu a minha história, a gente não vive a história do outro. Né? Então, isso faz de você se tornar único. Então, quando você se posiciona, que é o terceiro pilar da minha mentoria, é justamente isso. Quem é você por essência? Então, esse é o teu diferencial, essa é a tua marca. Né? Então, existe um propósito para você trabalhar, é o teu propósito na sua vida, no seu trabalho, que é o seu servir, que eu chamo, e eu digo eu sirvo com paixão. Né? Então, tá tudo atrelado à espiritualidade, ao autodesenvolvimento, e daquilo você vai fazer a sua renda, porque é uma troca, né? O teu tempo, o teu conhecimento, o teu servir por um dinheiro, né? Porque a gente tá aqui. Então, eu sempre digo, gente, não foca em fazer algo por dinheiro. Se foca em fazer algo que você faz bem, que você ama, que o mundo precisa e que você vai ser pago por isso. Me arrepia de falar. Entende? Me arrepia porque aí tem sentido. Tem um porquê, tem um motivo. Você acorda com gás total. Você pode até chorar durante o dia, mas você respira fundo e você se lembra por que você está fazendo tudo isso. Então não importa o que te aconteceu, não importa o que está acontecendo contigo. Foca, é o teu processo. Se tá vindo para ti, é porque a vida tá te dando oportunidade de crescer. A vida tá te dando oportunidade de você se desenvolver. E muitas vezes as coisas que acontecem com a gente, os desafios, é porque a gente tá indo para um caminho errado. E a vida te chacoalha. Volta, respira fundo, vamos lá, né? E volta pro eixo. Então, eu entendo esses os recados, sabe? Então, é dessa forma. E a gente trabalha muito. O meu trabalho complemento da Duda e vice-versa. Tanto que a gente tem, né, projetos, enfim, parcerias. Justamente isso. A gente traz o autodesenvolvimento, a espiritualidade e o negócio. A gente tá aqui, né? Para crescer, se desenvolver. Eu gostei e servir. que tu mencionou dos desafios. Porque muitas pessoas não estão dispostas a pagar o preço. Eu gosto que tem aquela frase que eu peço para Deus para ser forte, mas eu não tô disposto a aguentar o peso da vida. Eu peço para ser inteligente, mas eu não quero ler um livro. Eu não faço a minha parte, né? Eu não faço a minha parte. Aí... Então, às mas vezes a bem gente assim. olha, o desafio parece tão complexo, mas o que eu preciso desenvolver que eu ainda não fiz por mim? Que eu ainda não fiz? Eu peço para Deus abrir oportunidades, mas eu preciso também fazer o meu papel.
Dentro de um relacionamento é da mesma forma. Construção. Cada um tem o seu papel numa relação. E independente se seja mãe e filha ou dentro de um relacionamento conjugal, ou seja qual for profissional. Mas cada um tem o seu papel. E também temos que contribuir com a nossa própria vida. Deus faz uma parcela, mas a gente tem que estar disposto a entender que o processo não necessariamente é como nós queremos, mas como ele de fato é. E a jornada de de autodesenvolvimento requer o autoconhecimento. Não tem como olhar para dentro. Não olhar para dentro. É a mesma coisa que tu tá falando com relação ao posicionamento também, né, Vero? Porque muitas vezes a gente tem muita hoje na área, nessa informação toda que a gente tem à disposição, a gente vê muitas vezes as pessoas ou não se alinharam com a sua própria essência, né? Não olharam para dentro, não teve essa caminhada para dentro. E aí busca, a gente pode se inspirar, ótimo, a gente precisa disso, porque isso é legal, a inspiração, a gente buscar, isso ajuda a gente a inovar. Mas se a gente não trouxer essa nossa essência, se torna falso, não é algo natural, né? Então parece artificial, por isso que não tem esse alinhamento, tem essa desconexão. Eu digo, vem pra mim muitas pessoas perdidas, né? Perdidas em vários sentidos. E a essência tá muito isso. Quando você não se reconhece, quando você não sabe quem você é, né? Quem você é hoje? Essa é uma pergunta que eu deixo. Quem você é hoje? O que você tem? O que você conquistou? Né? Você tá feliz, tá triste? O que tá acontecendo com você? Esse é teu ponto de partida. E isso é percepção e energia sutil. Isso. Percepção. E eu digo assim, a maioria das vezes, tá? Como mentora, terapeuta, eu posso afirmar isso. A maioria das vezes as pessoas têm dificuldade de se enxergar. Elas veem assim, eu sou simpática, eu sou elegante, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, isso não serve de resposta pra mim. Eu sou mãe, eu sou... Vamos olhar pra dentro. Empresário, eu sou isso. Isso é muito fachada. Vamos olhar pra dentro. Quem é você? E depois eu convido. Aonde você quer chegar? Isso aqui é uma virada de chave na vida de qualquer ser humano. Total, porque muitas vezes, a maioria, vou concordar contigo, a maioria não sabe nem isso e nem aquilo. E não se fazem essa pergunta por viverem o automático. Não. Por quê? Se tu não sabe aonde tu tá hoje, e se tu não sabe aonde você quer chegar, é clichê, qualquer caminho serve. Mas o que isso significa? Você pode estar se encaixando na vida de alguém e ficando num relacionamento. Você pode estar num trabalho por uma estabilidade, ou falsa estabilidade. Uma falsa estabilidade, ou por estar fácil, estar confortável. E aí você sofre porque é muito desconfortável. Então você começa a se encaixar, e aí a gente pode entrar até das carências, né? Por pertencimento, por medo, por uma série de coisas. Então eu digo, o ponto de partida de qualquer ser humano é você reconhecer quem você é e aonde você quer chegar. Aí você se conecta com a sua essência. Aí a vida começa a fazer sentido. E aí um segundo desafio é não ter vergonha de ser você. É não ter vergonha da sua história. Eu não tenho aqui como eu ou a Duda contar uma história diferente, porque essa foi a nossa história. Essa é a nossa história. E a gente tem que honrar ela. Porque cada segundo, cada situação que a gente viveu, boa ou não tão boa, trouxe a gente até aqui. Fez de nós, né, as mulheres que nós somos hoje, as empresárias que nós somos hoje e assim por diante. Então, honrem a sua história, não tenham vergonha de ser você. Então, ponto de partida, ponto de chegada, e tenha orgulho de você. Não tenha medo de assumir, de se olhar no espelho, de se olhar numa câmera e dizer quem é você. Quem é você? O que você acredita? Quais são os teus valores? O que tu espera da vida? Né? Tá tudo bem se você sair de um relacionamento, sair do emprego, deixar de lado uma amizade ou deixar pessoas da família que não se conectam com a sua verdade, né? Com aquilo que você busca de vida para você. Então, nesse ponto, acho que isso uniu muito a gente quando a gente teve contato com esse conhecimento que através do autodesenvolvimento, da gente ter segurança, de ter confiança de quem nós somos e defender aquilo que a gente, para onde a gente quer ir, com uma ressalva. Eu posso aprender algo novo hoje, que eu posso mudar as minhas percepções e fazer um reajuste aqui de rota, porque a gente está sempre aqui aprendendo, a gente está se desenvolvendo. Então, por isso que nada, tipo assim, não há um determinismo, né? Não.
Tem que ser leve. A gente se tá não for sempre em leve, tá evolução. errado. É, Eu digo, exatamente. gente, se tá pesado, sai desse lugar, porque não é o teu lugar. É. Se tá pesado, se é difícil você pegar o teu celular e gravar um stories, é porque isso não é pra você. Né? O assunto que você comunica, a forma que você conversa com as pessoas, quando você fala sobre você, tem que ser leve. Uhum. Né? E assumir isso, porque é você. É Exatamente. assumir isso. E aí você começa a confiar, a entregar. E a espiritualidade flui assim, é uma delícia. Porque você se sente bem, você se sente confortável. É, a gente fica numa onda de fluxo gostoso. Aí a magia acontece. Nossa, é mágico. É mágico. Muito Muitas bom. coisas acontecem. É muito se autoconhecer, é maravilhoso. É maravilhoso. É, eu acho que como eu falei no início, né? Quando a gente começou a conversar, que é um divisor de água, de águas na nossa vida. Gente, eu adorei esse bate-papo. Eu nem vi passar, não sei vocês, mas Muito rápido. Muito rápido vamos mesmo. pro nosso bate-bola final. Vai. Perfeito. Então, qual é a maior inspiração da vida de vocês? Eu olho pra minha própria história. E ali eu encontro força. E eu reconheço muito, assim, sou filha de Deus, né? E acho que tudo que eu passei até aqui tá me tornando uma pessoa cada dia melhor. Assim como eu também gosto de me inspirar na história de outras pessoas, mas principalmente na minha própria história. Eu me inspiro em Deus. Porque se eu medir os meus sonhos ao lado dos que Deus deu pra mim, eu começo a pensar, eu posso acreditar muito mais em mim mesma do que eu estou acreditando hoje. Então eu tenho que olhar pra mim de uma forma diferente e ver mais capacidade do que eu enxergo. Perfeito. E se vocês pudessem se teletransportar para algum lugar no mundo, onde seria? Desafiador essa. Essa é bem interessante. Bem interessante. Eu diria que... Ai, nesse momento, gente, me desculpa, não vai ser nada espiritual. Mas eu vou para Disney, eu vou para Paris com elas. Eu já me enxergo vivendo uma vida totalmente diferente. Aproveitar o que tem de melhor. Aproveitar as melhores comidas, as melhores companhias, aproveitar os melhores lugares. E os melhores É o que eu mais quero. Os melhores tá muito relacionado ao que te faz sentido pra ti, né? Com certeza. Eu tenho uma meta de viajar o mundo. Eu já conheço vários lugares, já viajei bastante, mas eu acho que me teletransportaria. Acredito que nesse Para um momento... aeroporto, então, nesse caso. Um aeroporto. Aeroporto, é isso aí. Muito bom. E se vocês tivessem um superpoder, qual o superpoder seria? Eu sempre digo que eu queria ter magia e voar. Eu queria ter conhecimento. Eu admiro muito conhecimento. E qual é o maior hobby de vocês ou passatempo? Eu estudar. Eu estudo. Sem sombra de dúvida. Qual é o lugar favorito de vocês para relaxar, para recarregar as energias? Natureza. Quando eu preciso me recarregar, eu caminho. Independente do lugar, mas caminhar me ajuda a pensar. E se vocês tivessem uma profissão totalmente diferente ou atuação que vocês têm hoje, o que seria? As duas suspiraram juntas aqui. A Vera já falou que eu não me vejo fazendo outra coisa. Agora eu te tirei um pouquinho da zona de conforto. Eu acho que ajudar as pessoas, sabe? A tirar suas vendas, independente do... Então ela vai ser médica dos olhos. Pronto, tá ótimo. Não. Eu acho que levar ferramentas para que as pessoas pudessem olhar para si. Independente. Não, acaba sendo um pouco do que tu faz hoje. Não é bem diferente. Não é diferente. Ai, gente. Vai ser médica, pronto. Tá ótimo, vai curar as pessoas. Escolheu a profissão que ela teria. Tudo que ela quer é curar as pessoas. Então ela vai ser médica, pronto. Né? E tudo dá. Eu acredito que se eu tivesse uma profissão totalmente diferente da que eu tenho... Eu provavelmente iria competir em hipismo. Nossa. Adoro esse esporte, eu adoro Bem animais. mesmo. Cavalos. Eu seria, de repente, um guia turístico, alguma coisa assim. Eu trabalharia com viagens. Olha, interessante. Não deixa de ser autoconhecimento. Ela vai ser médica e o bico dela depois vai ser guia turístico nas férias. Vai ser lindo. E qual é o maior desejo do futuro
que vocês têm? Eu tenho várias metas pessoais e profissionais. Profissionalmente, a minha ideia é expandir. Eu tenho tanto o meu negócio na parte da psicanálise e do tarô, mas eu quero também expandir para ajudar a investir no sonho de outras pessoas. Então, se eu ver que alguém tem uma empresa que, nossa, só precisa de um pouquinho de dinheiro para esse negócio dar certo, eu quero ser investidora. Um dos meus sonhos empresariais é ser investidora de empresas e também desenvolver o meu próprio e-commerce, que isso já está em andamento. Então, é um dos meus sonhos, trabalhar em várias áreas, ajudando e investindo financeiramente as pessoas e também com conhecimento. E, de forma pessoal, hoje, o meu sonho é casar. Eu tenho o meu namorado, né, há 3 anos, mas o nosso sonho é juntar um pouquinho mais de dinheiro pra gente poder fazer um casamento dos sonhos. Show. Ai, eu busco me desenvolver ainda mais, e principalmente na área da espiritualidade e no caminho da verdade, né? E o meu sonho ainda profissional é montar um instituto de desenvolvimento pessoal. Dar oportunidade para as pessoas, fazer algo bem bacana, assim, um pouco misturar o voluntário aí também. Esse é um sonho que tá nos meus planos. E podemos ser sócias e ter um outro Podemos. podcast falando sobre isso. Pois é. E uma palavra define nosso encontro hoje. Eu acredito que surreal e divertido, eu adorei. Ai, que bom. Ai, eu amei, assim. Eu amei, acho que... Vamos falar de autodesenvolvimento. Show. Gente, agora pra gente encerrar o programa, eu gostaria que vocês deixassem, né, no tema autodesenvolvimento e espiritualidade, que foi o que rolou hoje. Queria que vocês deixassem uma mensagem final para os nossos espectadores. Pode ir, Duda. Vamos lá, o que eu quero deixar de mensagem para vocês que estão nos assistindo é que não tenha medo de pagar o preço do seu sonho. Você pode muito mais. Independente se existe reencarnação ou qualquer coisa que você acredite, mas não deixe passar essa vida em vão. Você tem que deixar a sua história, porque quando você estiver no seu leito de morte, ou até mesmo olhando para trás e ver o que você fez por si mesmo ou si mesma, tem que trazer orgulho para o seu coração, independente de qual seja o seu sonho, mas pense grande por você, se ame. Eu diria que não importa o teu momento, não importa o que está acontecendo com você, com a sua vida, confie em Deus, no universo, confie em você e entenda, né, onde você está, onde você quer chegar, porque sim, a vida vale a pena. A gente tem dias que a gente cai, mas tu pode, né, ter certeza que você levanta e vai ser muito mais gostoso. Então confie em você. E eu tenho isso comigo, né? Que naquele meu último segundo de vida, eu quero olhar para trás e dizer, valeu a pena tudo que eu vivi. Muito obrigada, né, por ter passado nesse mundo e de alguma forma ter deixado um pouquinho de mim. Então pensa isso para você, faça a sua vida valer a pena. Hoje foram mensagens de peso aqui, pra gente refletir profundamente. Né? A vida nos faz refletir, então por que não essas frases também? É importantíssimo a gente pensar, né, sobre, né, a gente ter orgulho sobre a própria jornada, né, chegar no final da nossa vida e dizer valeu a pena. Exato. Acho que isso é fundamental. Quero agradecer imensamente mais uma vez, Vero, Duda, gostei muito de vocês estarem junto conosco hoje, muito trocar gostoso. Tocar nesses assuntos, tocar em algumas feridas talvez, né, mas faz parte. E espero que vocês também tenham gostado. Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo Pode Estar. Um beijo. Shine bright like a diamond.